Quero dar uma saudação de bem-vindos a todos que já estão conosco aqui no santuário, na igreja, e também quem está conosco online, a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo de longe, de perto, de todos os lugares. Nessa noite, meus amados, eu quero pregar sobre trocando as vestes da velha natureza. Diga comigo assim: trocando as vestes da velha natureza. O texto que nós vamos usar para a nossa meditação nessa noite é nada mais, nada menos do que o texto de Colossenses, capítulo de número 3, muito obrigado, meu querido, verso de número 5 em diante. Colossenses 3, verso 5 em diante. Antes, porém, de lermos, enquanto você procura Colossenses 3, ainda ouço o barulho do farfalhar das páginas da sua Bíblia. Eu quero aqui ressaltar que nós estamos vindo de um final de semana maravilhoso. Amém ou não amém, gente? Meu Deus do céu. Eu sabia, a gente sabia que Deus usa a Ana Clara, mas o que a gente viveu aqui, experimentou, foi algo forte. Foi ou não foi? Diferente, exatamente. A palavra certa, Brenda, diferente. Nós estamos vindo de um final de semana maravilhoso, glorioso, onde, mais uma vez, vocês conseguem perceber isso? Que mais uma vez, Deus agiu de forma extraordinária no nosso meio? Amém? Glória a Deus por isso. Agora, eu preciso falar isso para vocês, que eu estava hoje orando, pensando, meditando em tudo que vem acontecendo nesse mês de maio, e ainda vai continuar, aconteceu o mês de maio, ainda vai continuar no mês de junho, que tudo isso que nós estamos experimentando, vivendo, é porque essa igreja, nós temos o prazer de debruçar e deleitar nas Sagradas Escrituras. Olha aí para o seu lado e veja quantos irmãos vieram hoje cultuar a Deus nesse culto de terça-feira. Olha que bênção. E eu vejo que todo grande agir de Deus, ou seja, todo grande avivamento, ele começa com uma grande busca pelo Senhor, Todo avivamento e todo grande mover, agir de Deus, vem porque as pessoas estão apaixonadas por Deus. E se a pessoa, ela é apaixonada por Deus, ela ama a Deus, então automaticamente essa pessoa, ela ama a sua palavra, tá? Porque movimentos, guarda isso, movimentos passam, festas passam, mas o que permanece é a palavra. As pessoas me perguntaram, aliás, as pessoas me perguntam às vezes, e eu tenho ouvido isso com frequência. E domingo passado me perguntaram, muitos visitantes, nós tivemos aqui muitos visitantes, e me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram, qual é o segredo dessa igreja ser uma igreja tão avivada, tão animada? Porque, gente, cá entre nós, no culto de terça, no culto de domingo, está vindo aí o culto dos jovens sexta-feira, todo culto aqui é uma animação, é uma fervente animação na presença de Deus. Sim ou não? Estou certo ou estou errado por isso? Me perguntaram qual é o segredo disso. Qual é o segredo, me perguntaram também, dos jovens dessa igreja serem jovens tão cheios de Deus? Porque quando você está cheio de algo, as pessoas, indubitavelmente, inconfundível, as pessoas veem isso em você. E por nós e pelos jovens estar tão cheios de Deus, da presença de Deus, com tanta fome de Deus, isso está refletindo, as pessoas podem ver isso. Me perguntaram qual é o segredo desses jovens ser tão animados, tão fervorosos, tão cheios de Deus. Eu disse, porque eles amam a palavra. Porque eles amam a palavra. Eles estão aqui aprendendo da palavra. Tudo começa pela palavra, tudo começa com a palavra. Amém ou não amém, gente? Então vamos lá. Palavra de Deus hoje. Eu quero falar sobre trocando as vestes da velha natureza. Colossenses capítulo 3, verso de número 5 até o verso 11.
antes de pregar, deixa eu adiantá-lo. A palavra que Deus colocou no meu coração para hoje é uma palavra que vai doer, tá? Mas tenha certeza que ela vai sarar. Amém? Diga comigo, vai doer, mas vai sarar. Diga para o seu vizinho assim, com muito respeito, com muito carinho, olha para ele e diga assim, vai doer, mas vai sarar. Verso 5 de Colossenses 3, todos acharam? Digam amém. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Idolatria. Olha só, hein? Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Diga comigo, Cristo é tudo em todos. Podemos assentar, dando glória a Deus. Eu queria pedir a sua atenção e queria pedir que só os irmãos que estiverem trabalhando, os nossos diáconos, estivessem movimentando se houver necessidade. Meus amados, eu tenho aqui algumas considerações importantes deste texto bíblico que nós acabamos de ler. Vocês notam aqui nesse texto que temos duas sequências de listas de pecados que foram trabalhadas, elaboradas, ditas pelo apóstolo São Paulo. Primeiro nós temos no versículo 5 e depois nós temos no versículo 8. Porque Paulo está escrevendo aqui na 6ª década, no ano 6 do primeiro século, o ano 60º, né, no ano 60 do primeiro século da era cristã, para uma comunidade da região do Vale do Lico, a região da Frígia, para 3 igrejas que foram estabelecidas por Epáfras, guarda esse nome, Epáfras, discípulo de Paulo em Éfeso, por volta dos anos 53, 54 e anos 55. Epáfras, esse homem, esse obreiro, esse pastor, ele é o fundador desta igreja, que compreende mais outra, eles têm mais 2 outras congregações. A sede da igreja estava na cidade de Colossos, por isso Paulo escreve a igreja aos Colossenses. A sede estava em Colossos e as outras congregações de Colosso eram elas em Laodiceia e Hierápolis. 30 anos depois, 30 anos passaram, quando João escreve o livro do Apocalipse. Quantos anos depois? 30. 30 anos depois deste período que Paulo escreve aos Colossenses, João, agora, na ilha de Patmos, ele escreve a sua carta, o seu livro de Apocalipse. A carta era endereçada a essa região que Epáfras estava em Colosso, na região da Frígia, que tem a sua sede em Laodiceia e agora não é mais em Colosso. Antes era Colosso, mas agora a sede da igreja é em Laodiceia. E isso aconteceu por quê? Por que isso veio acontecer? Porque houve uma mudança nas rotas comerciais da época que favorecia
e favoreceu a igreja de Laodiceia e levou Colossos, agora onde era a sede, a uma situação de decadência, a cidade de Colosso, a uma decadência econômica. Ela entrou em bancarrota, ela quebrou. Paulo já sabia disso. E tanto é verdade que, ao final desta carta, Paulo orienta aos irmãos para que este texto bíblico também fosse lido na cidade de Laodiceia. A mesma coisa que ele escreve em Colossenses, para os colossenses, ele manda ser escrito para Laodiceia, para os irmãos em Laodiceia. Bem, qual é o assunto do pastor desta igreja? Segure aí, porque eu preciso passar para você esse pano de fundo. Qual é o assunto do pastor desta igreja, chamado Epáfras? Agora, coberto, ele tem a mentoria, ele tem a supervisão, ele tem Paulo como pastor-presidente da igreja, então agora ele vai debaixo da cobertura espiritual do apóstolo São Paulo. Epáfras, ele vai fazer com que os crentes da igreja de Colossos se revistem ou se revistam de uma nova natureza. Diga comigo, nova natureza. A ideia desse texto, meus amados, é fazer com que agora trazendo para nós, trazendo para os nossos dias, a ideia desse texto que nós lemos é fazer com que eu e você veja como é que nós devemos agir para sermos cristãos genuínos, para sermos cristãos de verdade. Bem, e aí eu começo a entender que se existe cristãos genuínos, automaticamente existem também aqueles cristãos, diga, cristãos que não são genuínos, não são de verdade, não são autênticos. Por isso, muitos desses cristãos que não são genuínos, eu vou repetir, muitos desses cristãos que não são genuínos, eles não são o quê? Genuínos, de verdade, autêntico. Esses cristãos, eles trazem escândalo para o evangelho. Eles trazem vergonha para o evangelho, a ponto de alguém lá de fora olhar para ele, saber que ele carrega uma nomenclatura, saber que ele carrega um título de cristão, mas ele traz vergonha. É porque essa pessoa que traz vergonha, escândalo para o evangelho, infelizmente, é porque ele não é um cristão de verdade. Ele não é um cristão genuíno. O que ele é, pastor? Ele é apenas um frequentador. Ele é apenas um frequentador. É o que você e eu precisamos entender. É o que você também precisa ter cuidado. É o que nós precisamos ter cuidado. Ou sermos cristãos genuínos, autênticos, verdadeiros, ou se somos apenas frequentadores. Entenderam até aí? Diga amém. Então lembre-se que Jesus, foi o próprio Jesus que disse, pelo fruto conhecereis o quê? A árvore. Pelo fruto conhecereis a origem dele. Tá? A ideia aqui no texto, e agora eu vou entrar um pouco mais profundo, mais minuciosamente, mais cirúrgico no que o texto quer nos ensinar. A ideia aqui é que o texto bíblico está dizendo, a ideia aqui do texto é fazer com que os crentes da igreja de Colossos se revistam de uma nova natureza. É o que eles precisavam, é o que eles precisavam ouvir. A ideia aqui do texto de Colossenses 3 é que a igreja em Colossos, eles abandonassem a roupa antiga e se vestissem de uma roupagem nova. Só que Paulo ele é muito didático, Paulo ele é muito professor, ele é muito pedagógico, ele é muito dado ao ensino. Por quê? Porque ele nomeia tanto os pecados externos da igreja, como também ele nomeia os pecados internos da igreja. Ou seja, a igreja ela funciona internamente e também a igreja funciona externamente.
funciona do lado de fora. A palavra eclesia, para quem não sabe, igreja, né, referindo-se à igreja, ela tem dois simbolismos, dois significados. Primeiro, tirados de dentro para fora, tá? Esse é um significado. O outro é assembleia, congregação. Por isso ninguém pode se dizer que é igreja se não está vinculado a uma igreja, se ele não faz parte de uma eclesia, se ele não faz parte de uma assembleia, se ele não faz parte de uma congregação, se ele não comunga com um corpo, e nós somos o corpo de Cristo, e quantos podem dizer? Amém. Então Paulo, ele apresenta duas listas. Quantas listas? Duas. Uma no versículo 5 de Colossenses 3 e a outra no versículo 8. Se você que tem a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo para você corroborar, entender, analisar o que eu estou falando. Mas em relação agora à natureza antiga ou antiga natureza, Paulo ele está dizendo que eles, a igreja em Colosso, precisa mudar de mente. Diga comigo, mudar de mente. Tanto é que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, no verso 1 em diante, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, você conhece esse texto, que aprendeis ou que apresenteis pelas compaixões de Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sempre Paulo quis trabalhar com o nosso entendimento. Sempre Paulo quis trabalhar com o entendimento da igreja. Paulo era um crente pé no chão. Ele queria trabalhar porque ele enfrentava diariamente problemas internos, problemas dentro da igreja. Então ele tinha que colocar os pingos nos is. Paulo sempre quis trabalhar com o psique, com a mente, com o entendimento das pessoas. Mas as igrejas do seu tempo, dos tempos de Paulo, e infelizmente, assim como as igrejas dos nossos dias, a igreja de hoje, eles gostam muito mais de sentir do que compreender. Diga comigo, a igreja gosta mais de sentir. Quem está aí, diga amém. Então diga, a igreja gosta mais de sentir do que compreender. Tudo na vida, guarda isso, meus amados, tudo na vida é uma questão de mentalidade. Mentalidade. Por isso a Bíblia diz o seguinte: pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima. Tudo na vida é uma questão de entendimento. Tanto é que a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Uma questão de inteligência, de raciocínio, de mentalidade. Agora, Jesus corrobora, ele também diz que errais não conhecendo o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, mentalidade. Tudo está ligado à nossa mente. O sucesso de uma igreja, ela está intrinsecamente voltada, ligada à profundidade do seu conhecimento bíblico e escriturístico. Vou repetir para você guardar isso. O sucesso de uma igreja está intrinsecamente ligado à profundidade do seu conhecimento bíblico e escriturístico. Uma igreja que conhece bem a palavra de Deus não se envolve em muitas coisas. Uma igreja que conhece bem a palavra de Deus, ela não entra por caminhos que são tortuosos. Uma igreja que conhece bem a palavra de Deus, os irmãos são maleáveis. Uma igreja que conhece a palavra de Deus não tem fofoca. Uma igreja que conhece a palavra de Deus não tem intriga. Uma igreja que conhece a palavra de Deus, os irmãos amam-se uns aos outros, mesmo com as suas indiferenças, porque é uma igreja bíblica e cristocêntrica. Estão entendendo? Diga amém. Agora, uma igreja que não conhece as Escrituras, ela não conhece absolutamente nada sobre o reino de Deus. Uma igreja que não conhece a Bíblia, não conhece nada em relação ao reino de Deus. Então, em relação à minha antiga natureza, ao meu velho homem, a quem eu era antes de conhecer a Jesus, antes de ter Cristo dominando a minha vida, antes de ter Cristo dominando
a minha casa, a minha família, dominando-me completamente. Antes disso, eu preciso entender que depois que Cristo entra, eu preciso agora tomar alguns posicionamentos quanto a essa questão. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos entender é assumindo a minha responsabilidade. Diga assim: eu preciso assumir a minha responsabilidade. Minha, não é a do outro, tá? É a minha. O problema é que muitas pessoas, é muito fácil apontar o erro dos outros. Uma hora eu vou trazer para você aqui o que Deus falou comigo sobre o texto que Jesus disse. Primeiro, você tem que, antes de olhar o cisco no olho do seu irmão, tirar a trave do seu olho. Tem uma aplicação, tem um mistério, tem um segredo muito grande nesse texto, mas não é para hoje, tá bom? Então, primeiro eu preciso assumir a minha responsabilidade. Bem, o que Jesus disse? É o texto que eu acabei de dizer. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, porque é melhor entrares no reino dos céus com um só olho do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Olha o que o texto continua dizendo. Ele diz assim: se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o, corta-o e lança-o longe de ti. A ideia aqui, meus amados, não é literalmente que eu e você venha a amputar os nossos membros. A ideia do texto bíblico é aqui que você precisa começar a entender o que a Bíblia está dizendo. A ideia do texto bíblico não é que você e eu precisamos amputar o pé ou a mão. Não é isso, não é nada disso. Porque se fosse assim, meu irmão, não tinha ninguém, né? Você já viu a foto da pessoa? Né? Mutilada, palavra boa. Eu estava procurando uma palavra aqui, muito boa. O indivíduo seria todo mutilado. Mas a ideia aqui é: eu vou arrancar, eu não vou arrancar os meus olhos, como o texto continua dizendo, mas eu vou desviar a minha visão. A ideia não é que ampute a mão ou o pé, mas a ideia é que eu remova de mim a atitude pecaminosa. A ideia aqui não é que eu vou arrancar os meus olhos, mas é que eu vou desviar a minha visão. A Bíblia está dizendo: se os teus olhos te fazem pecar, não é para arrancá-lo lá no globo ocular e arrancar, é para você desviar a sua visão. Ou seja, é para você remover de você a atitude pecaminosa. A Bíblia continua dizendo que se os meus passos me conduzem ao caminho da perdição, deixarei de ser guiado pelos meus desejos, pela minha soberba e pela minha concupiscência, buscando o caminho da salvação. Esse é o sentido deste texto. Agora, tem algo interessante aqui que acontece no verso 5 de Colossenses 3. Abra aí a sua Bíblia, Colossenses 3, 5. Veja que no finalzinho, ele diz assim: fazei, pois, morrer. Está aí, ó. Fazei, pois, morrer. Verso 5. Verso 5 de Colossenses 3. A minha versão diz assim: essa expressão aí, fazei, pois, morrer, não está necessariamente ligada, guarda isso, à sua capacidade de matar a carne. Olha aqui para você entender. Não é sobre matar a carne, não é sobre você se matar, mas é sobre você não alimentar os desejos da carne. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque o grande problema entre nós é que nós normalizamos o pecado. E essa é uma atitude muito comum dentro da igreja, normalizar o pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós transformamos o pecado em algo comum, em algo corriqueiro, em algo cotidiano. E aí vai se tornando tão corriqueiro, tão cotidiano,
que aquilo que era errado não passa a não ser errado mais, passa a ser certo. Aquilo que era pecado agora não se torna pecado. Nem a sua consciência, ou seja, nem o Espírito Santo que fala com você, não é que ele não tem capacidade, ele não consegue te convencer porque você agora trocou aquilo que era errado numa forma, numa expressão diária, cotidiana. Então não é sobre matar a carne, mas é sobre não alimentar os desejos da carne. Por quê? Porque o grande problema é que nós tentamos normalizar o erro, o pecado, as coisas erradas. E essa é uma atitude comum, que a gente vê constantemente, transformando o pecado que não deveria ser comum em algo comum. Interessante que eu ensinei ontem na aula de teologia, que no grego, a palavra pecar, ela significa errar o alvo, ou desviar-se do caminho, no grego. No hebraico, a palavra pecado é quebrar a lei. Quebrar a lei. O problema é que nós não somos apenas... Agora guarde isso aqui, gente. Olha para mim aqui. O problema é que nós não somos apenas pecadores. Se fôssemos pecadores, estava muito bom. Mas o problema é que nós não somos apenas pecadores, mas nós nos tornamos transgressores. Tá? Há uma diferença muito grande. Quem está anotando, anote. Nós não somos apenas pecadores, mas nós, no percurso da nossa caminhada de fé, e hoje você tem Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador, conhece o poder da graça, conhece o poder de Deus, vem na igreja, é servo de Deus. Você agora entende o que é ser pecador, mas você se tornou um transgressor. E existe aqui uma grande diferença entre pecador e transgressor. A questão é que Jesus... Por que o problema não é ser pecador? Porque Jesus, ele resolveu o problema do pecador. Sim ou não? Jesus, ele perdoa aquele pecador que se arrepende. Olha para mim aqui. Jesus perdoa o pecador que se arrepende. Ele perdoa os seus pecados. Mas o transgressor, meus amados, ele é pior. O transgressor é aquele que sabe que está pecando e guess what? Ele continua praticando o pecado. Ele continua nas mesmas práticas pecaminosas, nas práticas mundanas. Você tem uma vestidura, você tem uma aparência, você tem um título, você tem uma nomenclatura de cristão, de crente, da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas você está naturalmente dentro de si vivendo como um pecador mundano, porque você agora é um transgressor, porque sabe que está cometendo pecado, que está afligindo a Deus com o seu erro, está pecando, e você continua praticando o pecado. A diferença aqui está entre remorso e arrependimento. E é uma linha muito tênue, muito fina, entre remorso e arrependimento. Porque a diferença entre os dois é, no remorso existem lágrimas. No remorso existe tristeza. No remorso existe sofrimento, mas não existe mudança. A pessoa com remorso, ela sente aquele sentimento, aquele peso no coração, aquela angústia. Ele até chora. Ai, meu Deus, eu pequei, errei. Remorso, lágrimas. Ele fica triste, ele sente tristeza, há um pesar dentro dele. Ele sente que ele está sofrendo porque ele errou, porque ele tropeçou, ele caiu. Mas aquele que só tem remorso, ele não tem mudança nele. Entra ano e sai ano, ele é a mesma coisa. A mesma coisa, a vida toda, toda a vida. Vem na igreja há 10, 15, 20, 30 anos, cai no mesmo problema, tropeça nas mesmas coisas, pratica as mesmas coisas, só remorso. Agora, o arrependimento, o que ele gera? O que ele traz? O arrependimento, ele produz mudança de atitude. Diga comigo, mudança de atitude. Por isso que Paulo trabalha na mente. Porque a sua mente é que vai fazer você mudar de atitude. Porque mudança de atitude produz conversão. Quem está lá atrás, preste atenção. Conversão produz
transformação. Então, Paulo está dizendo aos irmãos em Colossos que eu quero que vocês façam, não é se matarem. Paulo está dizendo, eu quero que vocês façam morrer a natureza humana, o velho homem. Eu quero que vocês façam morrer os membros pecaminosos do vosso corpo. E alguém poderia perguntar, como é que eu faço isso, pastor Paulo? Devo cravar uma knife, uma faca no meu coração? Devo destruir a minha carne? Devo cortar, amputar o meu braço, a minha perna? Não, nada disso, gente. Já venho dizendo isso para vocês. A resposta é simples. A resposta é simples. Não alimente o pecado. Não alimente a soberba. Não alimente os desejos pecaminosos na sua vida. Então Paulo começa agora aqui a apresentar uma lista de pecados, agora vai engrossar o caldo. Paulo começa a apresentar para a igreja de Colosso uma lista de pecados ligados à sexualidade. Ele pega pesado. Olha para mim, por gentileza. Problemas ligados à sexualidade. Problemas ligados à sexualidade não são apenas problemas do homem. Estou dizendo sexo masculino, homem, o varão. Mas problemas ligados à sexualidade também incluem mulheres, homens e mulheres. Sofrem e passam pelas mesmas tentações, os mesmos problemas. Mas são os homens e mulheres que possuem profundas dificuldades de se libertar nestas áreas. E Paulo lida claramente com isso. Se você quer aprender tudo sobre igreja, você não precisa de uma apostila, uma cartilha que você compra aí na internet. Leia, por favor, as 13 epístolas do apóstolo São Paulo. Vai falar tudo sobre a igreja. E Paulo lida com isso. Porque problemas ligados à sexualidade não são apenas de origem masculina, mas de homens e mulheres que possuem profundas, diga comigo, profundas dificuldades nessa área. Por isso Paulo, ele olha para os irmãos na igreja em Colosso e diz o seguinte: eu quero que vocês façam morrer a prostituição. E esse, meus amados irmãos, é um dos pecados que mais tem destruído homens e mulheres na atualidade. Pecados ligados à sexualidade e pecados na área da prostituição. As mídias sociais que não são bem utilizadas, que são exageradamente expostas e projetadas para alguns fins. As mídias sociais, elas têm o poder e estão deformando a mente humana. O que eu vou dizer aqui para você não é achômetro, nem axologia, nem googologia e nem muito menos AI. É comprovado. O indivíduo que se alimenta de sites pornográficos, ele recebe uma influência, uma injeção da mesma quantidade que alguém que usa cocaína traz no seu cérebro. Se você fizer um eletrocardiograma de uma pessoa normal e uma pessoa que é adepta, guarda isso. Por isso que eu estou falando para homens e mulheres, porque quando fala dessa área, todo mundo pensa é o homem. Não se engane, mulheres também. Ele recebe uma descarga tão forte que destrói o seu cérebro quanto aquele que usa droga. Então as mídias sociais, elas estão deformando a mente humana. E não só isso, não para aí. Se fosse só isso, individualmente, tudo bem. Você quer se destruir? Vai, se mate.
é você e Deus. Mas o problema é que estão destruindo também relacionamentos. Estão machucando casamentos. Estão trazendo separação. Estão descaracterizando uma das coisas mais belas que Deus criou para ser preservada entre o homem e a mulher, dentro da aliança matrimonial. E o mais triste, você lembra do texto de João 10:10? Quem se lembra? Levanta a mão. João 10:10. O que diz João 10:10? Exatamente, o ladrão veio senão por quê? Matar, roubar, destruir. O mais triste é que hoje a pornografia ela tem alcançado até crianças. Até crianças. Dados mostram e dados comprovam que crianças, muitas crianças, têm tido hoje em nossos dias contato com conteúdos pornográficos ainda muito cedo, precoce. Crianças. Uma criança exposta a esse tipo de conteúdo tem a sua compreensão mental sobre relacionamentos agora profundamente deformada. Imagine como está crescendo a mente desta criança. Eu não vou aqui ensinar você a educar seu filho, mas crianças que têm um tablet, um celular na mão que está aberta para ela navegar, né? Eu vou te contar um dado aqui, só para você entender, para você não se assustar. Quando nossa filha ainda era viva, eu me assustei. Ela com 3 aninhos, 4 aninhos, ela conseguia entrar nos seus videozinhos de criança do YouTube. Eu me pergunto como é que ela sabia. Eu não sei te responder, mas era uma criança. Via um vídeo do YouTube de criança, de brinquedo, ia lá, de casinha e não sei o que lá mais, e a inteligência artificial já começa a gerar isso. E isso tem que ser olhado com outros olhos, porque nós não podemos entregar uma arma nas mãos dos nossos filhos. Muito cuidado, pai. Muito cuidado, mãe. O cérebro, ele aprende uma visão distorcida da sexualidade, é imprimida na mente de uma criança uma visão distorcida de sexualidade, quando ela tem acesso precoce. Uma criança, gente. Olha que o diabo não olha idade, não olha tamanho, não olha cor, não olha posição. Existe um aumento, olha aqui, isso aqui é estatístico. Existe um aumento de ansiedade e confusão emocional numa criança que é adepta a esse tipo de conteúdo. Então, se você vê uma criança, não estou generalizando, tá? Não vai sair por aí falando que o pastor falou, o meu menino, a minha menina, meu filho, a minha filha, ele está assim, está assado, é porque o pastor falou. Não, mas há uma estatística que comprova que o aumento da ansiedade e da confusão. O que é confusão? Ela não consegue lidar com situações de tomada de decisão. Porque a sua mente está comida, gente. A sua mente está cauterizada, carcomida por essa injeção na sua mente deste conteúdo que libera prazer em alto nível. E uma criança não foi feita e não está preparada para isso. Mudanças comportamentais. Olhe dentro da sua casa, como seu filho, como a sua filha está se comportando. Observe as mudanças comportamentais se estão acontecendo na vida dele ou dela. A criança se torna uma criança insensível a estímulos. Como assim? Você dá um presente para ela, é como se não tivesse acontecido nada. Você leva ela, quer agradar ela de um jeito, para ela, não está nem aí. Você faz um agrado, ela vai num momento de lazer, ela está separada, ela está no meio da multidão, mas ela não está na multidão, ela não está ali. O que é isso? Insensibilidade a estímulos normais exteriores. E agora deixa-me dizer algo muito importante para você, e eu não quero generalizar isso aqui, porque infelizmente eu já preguei mensagem aqui, e quando eu desço ali alguém não entendeu o que eu quis dizer. Entenda-me, pelo amor de Deus, seja inteligente, ouça o que eu quero dizer. Eu não quero generalizar isso, mas eu me pergunto muitas vezes, será que uma criança
Será que um jovem, um adolescente ou até mesmo um adulto que não consegue reagir ao Espírito Santo, que não consegue sentir a presença do Espírito Santo, ele está inerte, parece que está deslocado, ele está em outro mundo. Eu não estou dizendo aqui a ponto de você sentir o Espírito Santo para você saltar, para você pular, para você gritar, para você correr, porque eu sei quando o Espírito age em mim, eu sei como eu vou reagir. Eu sou assim, eu pulo, eu canto, eu choro, eu danço, eu louvo, eu corro, sou eu. Mas eu não estou dizendo a seu respeito, mas eu quero dizer que será que uma criança, um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã, um adulto, que não consegue reagir à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo, será que a mente dele, será que a mente dela já não está plastificada? Será que a mente dele, a mente dela já não está cauterizada, insensível por conta da exposição desse tipo de conteúdo? Então, muito cuidado quanto a isso. Segundo pecado que Paulo menciona é o desejo maligno e avareza, que é idolatria. A idolatria mencionada nesse contexto está relacionada ao amor pelo dinheiro. Amor pelo dinheiro, segundo a visão paulina, é idolatria. Está relacionada a um coração que transforma recursos materiais em objeto de adoração. Não é você, irmão, que trabalha porque tem que pagar as suas contas, tem os seus compromissos. Eu vou tentar ser o mais claro, porque é para você não confundir. O pastor está dizendo que eu não devo trabalhar. Não é isso. Você tem que trabalhar, ser próspero mesmo, ser um homem rico, abençoado. É essa a vontade de Deus para a sua vida. Mas aqui Paulo está dizendo que esse contexto é amar ao dinheiro, em relação ao coração que transforma recursos materiais em objeto de adoração. Por isso é importante compreender que o dinheiro, eu sempre digo isso aqui, o dinheiro é um ótimo empregado, mas é o quê? Um péssimo patrão. Nós precisamos entender que o dinheiro, ele deve ser servo e não senhor. Você não deve trabalhar pelo dinheiro, mas sim o dinheiro deve trabalhar por você, ele é seu servo. Entenda isso, pega essa visão. Quando alguém coloca a sua confiança absoluta nas suas riquezas, quando na segurança está, a sua segurança está nos seus bens materiais, quando o seu coração está preso ao patrimônio, aquilo que você tem, ao lucro, à prosperidade acima de Deus, e essa pessoa está praticando com essa atitude idolatria, avareza, isso é ser avarento, avareza é idolatria. Paulo disse, olha o que ele disse: porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui está uma das lições que eu considero mais difíceis desse texto. Os irmãos estão comigo ainda? Diga amém. Glória a Deus, amém. Pensei que vocês já tinham dormido. Aqui está uma das lições mais difíceis deste texto. Eu preciso reconhecer que posso sofrer as consequências da minha desobediência. Você precisa entender isso, que você pode vir a sofrer consequências da desobediência. Como assim, pastor? Simples. Deus está dizendo não toque, mas a pessoa toca. Deus está dizendo não experimente, mas a pessoa experimenta. Deus está dizendo não vá por esse caminho, mas a pessoa insiste em seguir esse caminho. Então Paulo adverte, por causa dessas coisas vem a ira de Deus. E aqui precisamos desfazer, eu vou desfazer aqui na sua mente, porque eu sei que você ouviu muito isso. Eu também ouvi muito isso. Eu preciso desfazer na sua mente agora, em nome de Jesus. Deus vai dar um clique na sua mente, você vai entender isso. A ideia equivocada que muitas vezes é repetida sem reflexão, sem pensar no que se fala. É verdade, e a ideia é essa. É verdade que Deus ama os pecadores. Diga comigo, Deus ama
os pecadores. Sim ou não? Sim. Mas isso não significa que não haverá juízo para os pecadores. Como assim, pastor? Guarde isso. Não é o adultério que será julgado, mas será o adúltero. Não é a mentira que será julgada, mas será o mentiroso. Não é a inveja que será julgada, mas será o invejoso. Não é a fornicação que será julgada, mas será o fornicário. O indivíduo ele vai responder diante de Deus pelas práticas que ele escolher. Por isso Jesus disse, palavras de Jesus, gente: não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, porém, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. São palavras duras, sim ou não? Mas são palavras necessárias. Por quê? Porque a função da palavra de Deus, meus queridos, não é apenas confortar. As pessoas vêm para a igreja porque querem ouvir uma palavra coach, uma palavra que conforte, uma palavra que anima, uma palavra que restaura. E cá entre nós, nesse lugar, o que mais se prega é isso, uma palavra restauradora. Você precisa ser restaurado, você precisa ser renovado, você precisa ser animado. Deus vai te abençoar, sim, mas são palavras duras que são necessárias para a nossa vida. Porque a função da palavra de Deus não é apenas confortar, mas é confrontar, é corrigir, é chamar ao arrependimento. E essa palavra, ela nos desperta a consciência, ela bate na nossa cabeça, despertando a nossa consciência. Então Paulo continua dizendo que nessas coisas andastes vós noutro tempo. Não é agora, quando vivieis nela, mas agora eu não vivo nessas práticas, eu não ando no pecado, eu sou um pecador, mas eu não vivo na prática do pecado, meu irmão. E agora Paulo introduz uma nova perspectiva, diga, nova perspectiva. Ele está lembrando aos crentes de Colossos que eles eram antes da conversão. Paulo está lembrando a eles como eles eram antes de se converterem a Cristo. É como se dissesse: olha, essas práticas aí de vocês agora, elas não pertencem agora, elas pertencem ao passado. Elas faziam parte da velha vida, elas faziam parte do velho homem. Observe que Paulo não está dizendo que eles nunca tiveram esses pecados, ele não diz isso, mas pelo contrário, ele reconhece que eles viveram nessas práticas, mas ele enfatiza que tudo isso ficou para trás. Era uma outra vida, era um outro tempo, era uma outra realidade. Agora eles são nova criatura, e ele mesmo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo, gente. Tudo se fez novo na sua vida, tudo se fez novo na sua casa, tudo se fez novo na sua família, tudo está novo na sua história, porque agora você não pratica mais as coisas velhas. A graça de Deus apenas não nos perdoa, mas a graça de Deus, ela nos transforma. Você pode dar um glória a Deus aí? Ela muda a nossa direção, ela muda a nossa vida, ela altera. A graça de Deus tem o poder de alterar o meu desejo. Aquele que pecava não peque mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Porque você não precisa viver escravo do pecado. Jesus te libertou, Jesus te libertou, Jesus te libertou. Você não precisa viver continuando, entristecendo o Espírito Santo. Você não precisa viver preso aos mesmos erros. Você pode buscar a ajuda de Deus, você pode buscar auxílio do Espírito Santo, você pode abandonar aquilo que te destrói, você pode caminhar uma vida em santidade, para glorificar o nome do Senhor. E agora, Paulo muda todo o assunto. Depois de tratar os pecados mais ligados a paixões, desejos, ele começa a falar sobre uma outra categoria de pecados.
Ele começa a falar agora sobre aquilo que precisa ser removido do coração. Eu preciso correr porque eu preciso te passar isso. Paulo, ele lida com uma categoria de pecados que precisa ser arrancado do nosso coração. Ele escreve o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. A ideia aqui, meus amados, despojai-vos, ela transmite a imagem de alguém tirando, arrancando uma roupa velha, uma roupa suja, uma roupa que não serve mais, uma roupa que pertence ao pecado. É como Paulo se estivesse dizendo: vós ou vocês já deixaram o velho homem morrer. Então, agora tirem a veste desse velho homem. Parem de usar essas roupas antigas desse homem que já está morto, porque não faz sentido alguém que ressuscitou em Cristo continuar vestindo uma roupa de quem está morto. Não faz sentido. Você é nova criatura, você é um ser vivo em Cristo Jesus. E depois que você fizer isso, arrancar o que é velho, você vai despir, você vai se vestir do que é novo. Primeiro ele fala tirar, depois ele fala revestir. Primeiro ele fala abandonar, depois ele fala assumir a nova identidade. Por isso Paulo começa a apresentar uma segunda lista de pecados. Só que agora ele fala de pecados comportamentais, pecados do comportamento. Ele fala sobre atitudes que você comete que não deve cometer, sobre aquilo que sai do seu coração e que afeta pessoas ao seu redor. Olha a seriedade disso. E a primeira palavra desta lista que Paulo dá nessa segunda fase é ira. Diga comigo, ira. Diga de novo, ira. E Paulo aqui nos obriga, com esse confronto que ele faz, a nós olharmos para dentro de nós mesmos. Observe que a primeira lista, ele tratou de pecados mais visíveis, sim ou não? Expostos, visíveis, ligados aos desejos da carne, paixões carnais. Agora ele começa a tratar dos pecados que estão escondidos dentro da alma. Na minha concepção, e na concepção paulina, é claro, eu tirei isso dele, da ideia dele, esses são os piores pecados. Esses são os piores pecados. Porque quando a pessoa cai, Portuga, quando a pessoa cai, pastor Silvani, quando a pessoa cai, presbítero irmão Vanderlei, a pessoa fala, caiu em pecado, caiu em adultério, sim ou não? Não é isso? Fulano caiu. Todo mundo viu. Mas os pecados que estão aqui, ó, que você vem bem vestidinho para a igreja, cheirosinho, elegante, right? E só você e Deus sabem o que está aqui dentro. Aí não consegue dar um glória a Deus, não consegue ser firme na presença de Deus, não consegue realizar as coisas de Deus. Você está morrendo por dentro, você está aqui de máscara, é um mascarado, é um Zorro dentro da igreja, é um Batman dentro da igreja, é um Robin dentro da igreja. Põe a máscara, não, todo mundo está me vendo lá, eu vou lá na igreja todo domingo para cumprir a minha cartilhazinha de... Right? Paulo está dizendo aqui o seguinte: examinem o coração, olhem para dentro de vocês, porque muitos problemas espirituais não começam nas atitudes, nas ações, mas eles começam, sabe aonde? No sentimento, o que sente a sua alma, que bate aí no seu peito. Muitos pecados, eles começam nas intenções. Ninguém cai subitamente. Ele vem caindo aos poucos. Aí quando ele se dá conta, já está caído. Intenções do coração. Pecados internos começam nos pensamentos. Começam aqui, ser gerados aqui. Você sabia que quando um pensamento surge na sua cabeça, porque o diabo ele vai soprar pensamentos, ele vai ligar gatilhos para você ir lá, pecar, fazer,
realizar. Pecados que são assoprados na sua mente, até então não são pecados enquanto não forem consumidos. Não forem confirmados. Não forem consumados. E aí Paulo diz que a ira, guarda isso, ela faz parte da natureza humana. Porque a ira está ligada ao pensamento. A ira está ligada ao sentimento. A ira está ligada ao que o coração sente. A ira faz parte da natureza humana. Engraçado que até o próprio Deus, ele manifesta a ira contra o pecado. O problema não é sentir ira, mas o problema é ser dominado pela ira. O problema é permitir que a ira governe a sua atitude, porque a ira empurra o cidadão, o indivíduo, para falar o que não deveria falar. Ela leva o indivíduo a agir sem refletir. Ela conduz a decisões precipitadas. Quer um exemplo? Quantas palavras que já foram ditas em momentos de ira e depois nunca mais puderam ser recolhidas. Falou, meu filho. Tem como voltar atrás. Quantos relacionamentos já foram destruídos por alguns segundos de explosão emocional? Quantos lares sofreram perdas, quedas, danos, porque alguém não soube controlar a própria ira? A ira descontrolada revela o desequilíbrio espiritual da pessoa. Porque um dos frutos produzidos pelo Espírito Santo é justamente esse. Qual que é? Domínio próprio. Eu como crente, eu como cristão, tenho que saber me dominar. Tenho que saber me controlar. Não é você que é pior do que eu também como pastor. Temos que saber nos controlar, porque o Espírito Santo, ele gera temperança em nós, amém? O Espírito Santo, ele gera paciência em nós, amém? O Espírito Santo, ele gera mansidão em nós, glória a Deus. O Espírito Santo, ele gera equilíbrio. Então uma pessoa que é dominada constantemente pela ira, demonstra que algo não está saudável em sua vida espiritual, gente. Eu sempre digo, quando eu venho conversar com alguém, eu analiso as atitudes, a conversa, a fala da pessoa antes de tudo. Porque uma pessoa dominada constantemente pela ira, ela está demonstrando que alguma coisa não está saudável na sua vida espiritual. Há pessoas iradas no trânsito, há pessoas iradas no supermercado, há pessoas iradas dentro de casa, há pessoas iradas no trabalho, há pessoas iradas na igreja. Parece que vivem permanentemente em um estado de guerra, tem guerra em pé de guerra com todo mundo. Nada está bem com ele, nada está bem com ela. Vive uma cara que parece que chupou, como diz um pastor amigo meu, um maracujá de gaveta, um limão azedo. Bravo o tempo todo. Mas Paulo diz assim, despojai-vos disso, arranque esta velha roupa, tire esta roupa velha, esta roupa antiga, abandone esse comportamento nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Logo depois ele fala sobre indignação. A indignação, eu vou correr por causa do horário, possui a ideia de explosão emocional. Diga indignação, agora diga explosão emocional. Essa pessoa é aquela que se inflama facilmente. Você já viu isso? Ela se inflama facilmente, rapidamente. E perde o controle rapidamente. Que reage antes de pensar. Que fala antes de pensar. E fala antes de refletir. Salomão já ensinava que existem momentos em que o melhor remédio é ficar calado. Salomão fala isso. Quando alguém está dominado pela ira, o mais sábio, vou te dar aqui uma base bíblica. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que está dominado pela ira, o mais sábio que ele deve fazer, primeiro é orar. Diga, orar. Segundo é refletir. Diga, refletir. E terceiro, você sabe o que é? Ir dormir. Vai dormir. Está bravo? Vai dormir, irmão. Você vai voltar bem.
É bíblico isso. A Bíblia está dizendo. Porque palavras lançadas no calor da indignação geram profundas feridas emocionais. O tempo não vai me permitir, mas deixa eu falar rapidinho para você o que Paulo fala sobre maldade. Eu encerro dizendo: maldade, o que é maldade? Maldade é o prazer em prejudicar, é o desejo de ferir, é o impulso de agir contra o próximo. Mas ele não para aí, ele acrescenta não só maldade, mas maledicência. A pessoa que aparentemente sorri, está sorrindo para você, mas por dentro ela está cultivando um ressentimento de inveja ou de desejo de vingança. É a maldade transformada em intenção. E sexto, uma linguagem obscena do vosso falar. Existem pessoas que ainda carregam marcas produzidas por palavras que ouviram na infância. Palavras de rejeição, palavras de desprezo, palavras de humilhação, palavras de condenação. Quantas palavras você não ouviu assim quando você era ainda pequeno? Mas Paulo está dizendo: abandone essa linguagem que é obscena, abandone essas palavras que corrompem, abandone os insultos, abandone os xingamentos, abandone aquilo que destrói o próximo. Jesus disse certa vez que a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós estávamos no acampamento, eu me lembro muito bem, não sei se foi na última noite, não sei se foi no último dia, não me lembro quando foi, mas o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: eu estou derramando sobre vocês João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória como a glória de Deus dos Pais. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque o Verbo é a palavra de Deus. Eu estou derramando sobre essa juventude muita porção da palavra, a ponto de quando os jovens abrirem a sua boca, eles não vão ter outra coisa para falar, para botar para fora, a não ser a palavra, porque aquilo que o coração está cheio, a boca fala, meu irmão. Por isso você precisa se alimentar com a palavra. É necessário permitir que Deus transforme e controle o que está dentro de você. E a lista de Paulo é grande. Ele diz: não mintais uns aos outros. E agora Paulo chega ao ponto central do seu argumento. Depois de mostrar aquilo que precisava ser abandonado, deixado de lado, ele passa a mostrar aquilo que precisa ser assumido. Eu preciso assumir uma postura de crente, de cristão genuíno. Ele convida a você se revestir de Cristo, a se revestir de uma nova manta, de uma nova vestimenta, de uma nova criatura, de uma nova atitude, de uma nova mente, de um novo comportamento. Não basta apenas remover a roupa velha, é necessário se vestir de uma roupa nova. Fica de pé comigo nessa noite. Por isso Paulo escreve: e vos revestistes do novo homem, diga bem forte, novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A vida cristã não é um evento isolado. A vida cristã não é uma caminhada sozinho. A vida cristã, ela é uma construção diária, todos os dias. É uma transformação diária, uma renúncia diária, uma mortificação diária. Todos os dias Deus está trabalhando em mim. Todos os dias o Espírito Santo está trabalhando em nós. Todos os dias a palavra está falando com você. Você vem na igreja terça, você vem na igreja sexta, você vem na igreja domingo, assiste na internet. A palavra de Deus está trabalhando na sua mente. Todos os dias ela está moldando o seu caráter, está moldando a sua atitude. Todos os dias Deus está nos conduzindo para mais perto dele. Eu quero ser como ele, eu quero andar como ele, eu quero falar
falar como Ele, eu quero viver como Ele, eu quero refletir a glória dEle. O novo homem não permanece estagnado, mas ele cresce. O novo homem, ele amadurece. O novo homem, ele desenvolve e ele se aperfeiçoa. E aqui eu encerro dizendo, uma das maiores verdades do cristianismo, uma das maiores verdades dentro do cristianismo, o crescimento espiritual está ligado ao seu conhecimento de Deus. Você me ouviu? Diga amém. O crescimento espiritual está ligado ao que você conhece de Deus. O crescimento espiritual não acontece pelas emoções, não acontece pelos sentimentos, não acontece pelas experiências apenas, mas ele acontece pelo conhecimento que você tem de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vamos parecer com Ele. Quanto mais conhecemos a Sua palavra, mais seremos transformados por ela. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais a nossa mente é renovada. Pessoas que não mudam de comportamento, entra anos e sai anos a mesma velha pessoa, é porque não conhece de fato a Deus. Agora Paulo pergunta, o que é que eu faço? O que é que eu visto? Onde está o padrão? Onde está o modelo? Onde está a referência? A resposta de Paulo é simples. A resposta de Paulo é uma só: está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o armário. Ouça-me isso. A palavra de Deus é o armário do cristão. Uma irmã e um irmão que não se veste decentemente é porque não tem a palavra de Deus no seu armário. Mas ainda Deus continua a renovar o seu armário nesta noite. É na palavra que conhecemos o Senhor. É na palavra que renovamos a nossa mente. É nela que encontramos um novo comportamento. É nela que encontramos os nossos valores. É nela que encontramos os nossos padrões. É nela que encontramos a vontade de Deus. E eu vou orar por você. Uma igreja sem conhecimento, ela é facilmente manipulada. Agora, uma igreja que ela tem conhecimento, uma igreja firmada na palavra, ela é uma igreja firme. Ela é uma igreja estável. É uma igreja alicerçada. Por isso Deus nessa noite diz para mim e para você: permaneça firme, permaneça estável, permaneça na palavra de Deus. Levante a sua voz e diga: